Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agora é a Hora. E hoje nós temos uma convidada muito especial, maravilhosa. É uma convidada que ela faz parte das minhas melhores lembranças. No momento que eu escolhi qual profissão, qual carreira que eu ia seguir, uma das minhas profissões. E aí, logo no começo da faculdade, acho que no segundo ano, eu comecei a ter aulas com ela, então ela me deu aula na faculdade de educação física. E eu falo que a Lara me marcou muito, que é a Lara Matos, gente, já vou apresentá-la melhor. Mas eu falo que a Lara, ela me marcou muito, por quê? Porque além dela ser uma grande professora com uma didática exemplar, ela me deu uma disciplina que hoje é o meu carro-chefe, é a minha base nas minhas duas profissões. Eu falo para vários estagiários meus que sem cinesiologia você não trata nenhum paciente, você não avalia a causa do que ele tem. E da mesma maneira que você não consegue elaborar um programa de treino, de musculação, uma aula de ginástica, um funcional com excelência. Então a Lara, ela foi o meu pilar, assim. Ela me marcou não só pela disciplina que ela lecionava na época da faculdade, mas pela atenção que ela deu, né? Então eu acho que os professores, eles têm essa responsabilidade, né? Eles formam profissionais e a gente nunca mais esquece e a gente replica isso com os nossos pacientes, os nossos alunos. Então, quando a gente começou o programa, eu falei logo para a Karina, né? Falei, Karina, logo no começo eu quero chamar a Lara porque com que ela trabalha hoje, ela ministra aulas, né? Ela dá aula hoje, até hoje, em faculdade, mas ela desenvolve pessoas, né? E a gente tem esse propósito aqui no programa, que é a saúde física e emocional, mas dentro do desenvolvimento humano. Inspirar pessoas a despertar, a virarem a chave e mudarem a sua realidade. A sua realidade em todas as áreas da vida, né? Como você pode mudar a sua carreira, de repente você faz o que você não gosta, você vira a chave. Como que você consegue sair de um relacionamento que muitas vezes não é feliz para você. Como que você consegue mudar a sua vida em várias áreas. E isso começa pela sua mente. A Lara tem formação em neurolinguística. Então ela é gestora, ela é palestrante, ela é escritora, professora. O currículo dela, se eu for ler, eu vou ficar metade do programa aqui. Mas assim, ela é mestre em educação com experiência há mais de 25 anos. Então, se tem uma coisa que a Lara entende é de gente. E eu confio muito no trabalho dela, então eu acho que ela tem muito a nos oferecer aqui hoje nesse programa. Eu quero te agradecer, Lara, essa oportunidade de estar aqui com a gente e eu sempre vou ser grata às aulas que você me deu, porque eu não esqueço, isso me ajuda muito hoje nas minhas duas profissões. Seja muito bem-vinda. Não pode fazer isso, porque eu estou gestante, sou de peixe, vou chorar. Gente, ninguém me avisou que ela ia começar sobre dessa isso. forma. Eu tenho que falar o que depois disso? É de verdade. É pra você ver que, assim, às vezes a gente... Eu acho assim, o segredo é você sempre fazer um esforço extra. Você entregar mais do que foi prometido. E a Lara fez isso como professora. Então, assim, a gente sempre modela alguém, a gente sempre se inspira em alguém. E ela, pra mim, assim, é uma... Olha, já tem quantos anos isso? É melhor a gente não falar. Deixa pra lá. Volta. É melhor não lembrar. Então, essa parte deixa no esquecimento. E a Karina não estava aqui no último programa, porque ela estava em congresso. Porque a minha parceira é top. Nutriterapeuta Karina Budi. Seja bem-vinda de volta, parceirinha. Muito obrigada. Estava com saudades. Eu falei assim, não tem como eu gravar de longe. Fiquei desesperada, mas ela tem uma dinâmica maravilhosa e eu não tenho o menor problema de deixar na mão dela o nosso podcast. Lara, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Confio demais na minha parceira, então assim, já tem aqui umas lágrimas escorrendo, porque eu sei que é verdadeiro. E só pela sua energia, assim, já deu para perceber que você vai ter muito para contribuir para o nosso podcast. E vamos começar, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Não vai. Só meia hora com a Lara. Só meia hora, eu acho que já passou uns 10, né? Será? Mais ou menos. Bom, eu quero começar a partir de um vídeo que eu assisti da Lara, que tá lá no perfil dela. Fala o teu Instagram, Lara, para eles.
@LaraAmatos, com 2 T's, ou o Instagram da minha empresa, @Oficina de Gestão. Porque ela está à frente da Oficina de Gestão. E nesse vídeo, ela falava muito sobre comportamento, sobre mudança. E o nosso podcast, ele tem esse propósito, né? E eu comecei a assistir, e aí você comenta, né, Lara, que a pessoa, quando ela muda, ou ela muda pelo amor, ou ela muda pela dor. E para que ela consiga fazer a mudança, ela precisa entender o que ela precisa mudar. E a partir disso, ela tem que ter a intenção de mudar, porque se ela não tiver a intenção, ela não consegue. E aí você também atrela nesse vídeo a questão do comportamento. E a gente sabe que comportamento hoje é uma questão muito de que muitas pessoas não conseguem ter um autocontrole, não conseguem lidar com o ambiente em que elas estão, ou na família, ou no trabalho. Então, comenta um pouquinho pra gente com relação a essas palavras-chave, né? Mudança, ambiente, intenção, amor e dor. Ok, vamos lá. Bom, muito obrigada, doutora Karine. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres profissionais competentes. Então, aqui é um ambiente de troca. Né? Eu só vim contribuir 1/3, né? Porque, afinal de contas, eu imagino quão competente vocês estão nesse programa, e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Então, vamos lá, meninas. Bom, minha formação, educação física e administração. E as pessoas falavam assim, mas não tem nada a ver. Eu falava, tem tudo a ver. Sabe aquela academia que você treina? Então, alguém faz a gestão daquilo. Sim. Mas por que eu estou dizendo isso para chegar, de fato, onde você me perguntou? Porque é nessa jornada que eu comecei a estudar comportamento. E vocês sabem o quão nós da saúde, porque eu também me encaixo como educadora física, nós só conseguimos com que o paciente, no caso meu era aluno, ele atinja os seus objetivos quando ele se reconhece. Não é nem quando ele se conhece, ele passa a se reconhecer. E por que é um exercício, digamos, de várias mãos, né? É muito difícil uma pessoa se dar conta sozinha na jornada da vida. Em algum momento ela vai ler alguma coisa, ela vai ouvir alguma coisa, ela vai acompanhar algum profissional, ela vai fazer algum curso, enfim, uma terapia que seja. Mas por que é difícil? Porque nós somos uma composição. Então, cada um de nós é metade ambiente e metade biologia. Ponto final. E é justamente isso, é 50-50. Ou seja, nós carregamos muito dos nossos pais. Sim. Um dia desses eu estava até lembrando, falar, nossa, eu faço assim, assim, assim. Eu falei, meu Deus, meu pai é falecido, como eu faço igual ao meu pai? Aí eu fiquei pensando, será que é porque é cultural? Eu o vi fazendo ou de fato tem uma carga genética? São os dois. Então, na realidade, a genética, ela não muda. Existe sim o estudo da epigenética, que é uma mudança, mas tirando essas questões mais peculiares, a genética é aquilo, é o DNA. Logo, o ambiente molda também. E aí, inclusive, aonde você viu eu comentar, enfim, algumas das minhas palestras e tal, eu falo justamente isso. Se você tem 2 irmãos e que são irmãos a mesma genética, eles, quando criados em ambientes diferentes, eles têm respostas diferentes, ainda que eles tenham a mesma genética. Sim. Em contrapartida, também, quando eles são criados no mesmo ambiente, eles respondem de forma diferente, porque naturalmente é como eu lido com aquela situação, ainda que seja a mesma que você. Sim. Então, aqui somos 2 irmãs, ela lida de uma forma, eu lido de outra. Eu vejo de um jeito e você vê de outro. Com a mesma genética e com o mesmo ambiente. Então, a gente conclui que nós somos um construto de ambiente e biologia. Bom, biologia é posta, ponto. Ambiente você molda o comportamento, né? O ambiente molda o comportamento. Por isso que tem aquela frase, quer ser rico, ande com rico. Sim. Por quê? Porque como ele come, aonde ele vive, o que ele fala, você vai sendo moldado comportamentalmente em relação àquilo. Acontece que para você fazer uma mudança, hoje se fala muito em mudança, de você de fato decidir aquilo que te faz feliz, encontrar o seu propósito, você precisa de estímulos. E aí que eu falei, ou é pela dor ou é pelo amor. Na minha experiência, muitas pessoas elas mudam pela dor. Eu também vejo mudam mais pela isso, dor, né? Então o que é mudar pela dor? Ela sofre um trauma, seja qual for,
E aí ela muda o comportamento. E por que ela muda o comportamento? Porque ela passa a perceber, olhar as coisas de forma diferente. Então, um exemplo clássico, e vocês que lidam com saúde, é uma pessoa que fuma e ela tem comprometimentos nutricionais, porque não tem absorção de vitamina, ela tem comprometimento respiratório, você como fisioterapeuta, resumindo, quando ela tá para morrer, que tem um laudo médico, aí ela para. E ainda assim, tem gente que não para. Que não. E aí a gente entra na questão da intenção. Por mais que você leve esse susto, então a gente consegue mudar pela dor, tem de fazer muito sentido para você não mudar. E aí, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas estudando o comportamento humano, tem pessoas que ficam na dor porque é aquilo que faz sentido para elas. Olha que louco. Mas muitas também porque a maioria, o que eu percebo? Elas ficam na dor justamente para chamar a atenção de quem elas querem, Exato. Que é o próprio ambiente. Isso chama ganho secundário. Né? Na terapia a gente chama de ganho secundário. Então, eu tive uma paciente com câncer, com hábitos alimentares muito ruins e que propiciavam a piora desse câncer, com toda a infraestrutura, tá? De dinheiro, de possibilidades, recursos todos. Por quê? Porque o marido começou a olhar para ela. E quando a gente foi ver na visão sistêmica, o que ela queria a vida toda era isso. Era isso que fazia sentido para ela. E ela conseguiu. Vocês acham que qual foi o desfecho? O câncer continuou e ela faleceu. Mas era o que fazia sentido, né? Então, isso que você falou sobre o comportamento é fantástico. A intenção, o sentido daquilo e você estar com profissionais que te mostrem, olha, porque temos o livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio. Então, essa é a condição. É isso que você quer. Então, ver por outros ângulos é muito interessante. Então, assim, qual é o ganho secundário dessa dor? Você topa? Porque aí não adianta você reclamar dos resultados se você não está querendo modificar, né? Mas também, até nesse vídeo da Lara, ela fala sobre a intenção. Sim. E aí, no caso, até a pessoa chegar nessa intenção, tudo bem, tem a questão muito mais da dor do que do amor, por N fatores, até porque no amor você está na zona de conforto, na hora que você tem a dor, você sai, é por isso que é dor. Mas muitas vezes também, Lara, a pessoa ela não tem uma expansão de consciência que faz ela perceber que aquilo que ela está fazendo está causando muito mal. Não estou falando dessa questão de hábito como fumar, por exemplo. Mas assim, como outras questões, relacionamentos, o próprio comportamento dela, como ela enxerga determinadas situações. E às vezes ela está num ambiente de trabalho em que ela acha que todo mundo fala dela, que todos os lugares que ela vai, as pessoas não gostam dela. Sabe aquela coisa? Porque ela vive no piloto automático, que vai entrar a parte da genética, que a gente sabe que tem essa questão de crença limitante, que a gente já conversou sobre isso, do subconsciente, né? O que teu pai te falava, tua mãe te falava, o ambiente que você desenvolveu, os professores que você teve na fase do crescimento, tudo isso vão criando programas nessa mente. E muita gente não sabe que isso existe. As pessoas só vivem num piloto automático. E aí é mais fácil para essa pessoa que não tem essa consciência expandida, que ela está no piloto automático achando que a vida é fazer todo dia a mesma coisa e replicar o que foi ensinado na infância, para ela é mais fácil chegar num ambiente e pôr a culpa em todo mundo. E ela não percebe que a culpa é dela. E aí ela é mandada embora. Aí claro que ela vai ter uma dor muito grande de querer virar a chave e mudar o comportamento. Mas eu queria passar para as pessoas, dentro da PNL, uma dica, uma explicação, em que você possa estar orientando essas pessoas, como que ela consegue provocar essas reflexões que você provoca nos seus treinamentos, para fazer essa pessoa olhar para dentro e começar a enxergar onde está o problema. Tem até uma frase que quando eu li a primeira vez, ela me marcou. Mude a maneira como você vê e veja como você muda. Só que para ela chegar
na mudança da maneira como ela vê, ela tem que ter mudado, ter expandido a consciência e ter percebido que o problema não estava nos colegas, está nela. Sim. Né? Dela achar que ela é sempre perseguida, que o chefe persegue, que ela não é capaz. Sim. Então, Lara, qual que é a sua dica prática dentro das suas formações, principalmente em neurolinguística, para que essa pessoa consiga ter a intenção de mudar esse comportamento, para que ela consiga lidar de uma maneira positiva, equilibrada, com as situações de determinados, diversos ambientes em que ela está. Pode ser na família, pode ser no relacionamento e principalmente no trabalho. Bacana. Primeiro lugar, agir de forma diferente. Ação. Por quê? Para eu ter a intenção, eu preciso conhecer algo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não basta ter a faca e o queijo na mão, a gente tem que ter fome. Então, a intenção é a fome. Mas para eu ter a fome, eu preciso saber o que é ter alimento, que é o oposto. Então, no caso, para eu ter a intenção de mudança, eu preciso saber mudar para onde. Logo, quando eu ajo e tenho um resultado diferente, eu falo, opa, aí eu tenho expansão da consciência. Então, ou é isso que eu quero, ou eu quero agora fazer dessa forma. O que acontece é que, como estamos no automático, os resultados são sempre os mesmos. E é o que você disse, não adianta, se a pessoa não tem a lucidez, digamos, para um diferente, para ela tá tudo certo. Tudo certo. É aquela história, você sempre vai para aquele lugar por esse caminho. Enquanto você não conhece outro, você não tem poder de escolha. Mas quando você age diferente, em qualquer situação, vamos supor, você tem um hábito, a partir de amanhã eu vou fazer diferente. Sabe aquela história? Eu vou para tal lugar e agora pega um caminho diferente. Sim. Isso é muito bacana, porque você vê outras possibilidades. Com outras possibilidades você pode escolher aquilo que para você faz sentido. E aí você passa a ter a intenção de querer aquilo que para você até então não acontecia porque não existia. O meu mundo é do tamanho do que eu conheço. Sim. E isso não é uma frase, nem uma ideia minha, né? Einstein já dizia isso, né? Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Então, como eu havia dito, nós somos um construto de comportamento e biologia. Logo, nós temos uma interpretação de mundo, é aquilo que nós estávamos conversando antes. Muito do que você pensava era fruto do que você ouvia, principalmente de quem criou você na tenra infância. Então, o que o pai, a mãe, a avó, você vai carregando aquilo, até como uma forma de formação de personalidade. Logo, você interpreta o mundo dessa forma, o que você vê dessa forma. Tem pessoas que acordam um dia lindo de sol e o dia tá ruim, porque ela está condicionada a reclamar, a ver o lado negativo. A gente tem um viés de negatividade muito forte. A gente sempre pesa pelo que não foi bacana em detrimento do que foi bom. É quando você discute com o namorado, é isso. Você só aponta aquilo que é ruim, aquilo que é bom, você esqueceu. Deixa pra lá. Né? Então ela tem uma interpretação de mundo. Como é que ela muda essa interpretação de mundo, essa percepção das coisas? É experienciando algo que ela ainda não conhece. Então você precisa ter uma ação diferente para um resultado diferente. Aí a partir daí você tem escolha. Até porque a mudança, eu acho que ela consegue mudar mesmo e ter uma constância nessa mudança pela emoção. E algo aí, que toque ela, né? Isso, lembra que você tinha falado no início, ou você muda pela dor ou pelo amor? Nós falamos da dor e eu não complementei do amor. Como é que a gente muda pelo amor? O amor é o excesso de emocionalidade e afetividade. Quando você tem uma situação onde você libera muita dopamina, ocitocina, você muda. Por exemplo, você vai ser mãe, provavelmente você terá novos comportamentos a partir da sua gestação e do momento que esse bebê nascer, porque você vai estar tão envolvida de afeto, de emoção, de novas experiências, que aí você muda pelo amor. Então, é tanto a carência que muitas vezes faz você dar o passo rumo a alguma coisa diferente, como também o excesso, né? Nesse caso, o excesso de afetividade, emocionalidade. E me corrige, Lara, você que, né, uma dúvida agora que surgiu com essa sua dinâmica. Eu posso dizer que, de repente, a constância vem mais pelo amor, né? A constância, a manutenção disso. Ela vem pelo benefício que você percebe daquilo. Por isso que é difícil parar com vícios, porque
ainda que seja maléfico, ele traz benefícios. Não Entendi. venha me dizer que quem fuma é ruim. Para quem fuma, fumar é ruim. Não é. Né? Então, o que mantém a constância é sobre aquilo que eu ganho. Por isso que hábitos nocivos, muitas vezes, eles são constantes. Porque eu tenho um benefício com isso. Sim, que é o entendeu? benefício secundário que a Até gente também até comentou. pelos efeitos químicos, né? A Sim. dopamina, ela vicia. Sim, sim. Né? Então, quantas vezes você tá com sono, tá quase dormindo, aí começa uma série que te chama atenção. E aí você De não repente consegue você dormir. desperta e aí você não dorme mais. É dopamina. Essa sou eu, gente. Dopamina. Por isso que eu já nem pego mais A dopamina série. tem esse lado, entendeu? E por isso que muitas vezes quando você vai estudar, dá sono e você não quer. É. E você quer fazer outra coisa, que é dopamina. Então a gente tem que descobrir, né, dentro das emoções, do amor, né, que vai fazer com que essa pessoa seja levada por essa emoção para que ela consiga, e por isso que é tão importante a atividade física nessas pessoas, porque, gente, tudo isso que a Lara colocou aqui, como ela falou assim, um dia lindo, a pessoa não tá bom o dia para ela, porque ela tá condicionada a ver muito mais do lado negativo. E o que eu percebo, né, nessas pessoas, quando a gente começa a falar para elas do lado que ela tem para agradecer, tudo que ela tem para agradecer, é como se ela acordasse, ela falasse assim, nossa, eu estou reclamando, aí ela treina a mente para o lado positivo, isso vai gerar uma emoção, que ela vai começar a perceber, nossa, olha quanta coisa que eu tenho para agradecer, eu estou viva, eu ando, eu falo, eu escuto, eu vejo, eu posso ir para academia, a atividade física vai despertar esse bem-estar em você, essas liberações hormonais, esses neurotransmissores tão maravilhosos. Então eu acho que também é uma questão da pessoa começar a agradecer, né, Lara? E tentar não focar tanto na parte negativa. Sim, mas ainda assim, ela tem que entender que benefício ela tem com isso. Por exemplo, você como nutricionista, não adianta prescrever dieta para quem Não quer. não quer. É. Né? Então, a mesma coisa, a atividade física. Não adianta. Aí que a gente cai de novo na questão da intenção. O que eu ganho com isso? Quando ela tiver consciência do benefício, do que ela ganha com isso, aí você não precisa mais pedir. Ela vai naturalmente fazer. Aí vocês vão falar, Lara, mas então por que me procuram e as pessoas não necessariamente continuam com a dieta? Por que me procuram até como educadora física e as pessoas não continuam com o exercício? Porque na realidade elas procuram porque elas têm que comer pouco, elas têm que emagrecer, elas não necessariamente desejam. Sim. E aí o desejo está vinculado à intenção. Quando você tem intenção, desejo, gente, não há limites. Intenção e desejo. Não há limites. Aí vocês vão falar, tudo bem, Lara, então você trouxe uma fórmula. Por que a maioria das pessoas não é assim? Porque as pessoas estão com autoestima extremamente abalada. Eu falei isso outro dia. As pessoas estão muito perdidas emocionalmente. Nós estamos vivendo numa era de complexidade. É muita emoção, é muita informação, é muita mudança. Então elas acabam se acolhendo a si próprias nas suas próprias zonas de conforto, que ainda que doloridas, são mais fáceis de lidar. O próprio nome diz, zona de conforto, porque mudança sempre gera um desconforto. A palavra mudança. Por isso que a gente começou o primeiro e segundo episódio. O primeiro a gente falou sobre propósito, o segundo a gente começou com dicas para a pessoa, porque tudo começa por nós. Então não é o outro que vai me mudar, eu que vou ter que... As mudanças em todas as áreas, elas começam através de mim. E eu tenho certeza, eu sinto muito que isso começa na autoestima, porque a autoestima está muito ligada à autoconfiança, que vai te levar a outros patamares. Ou eu estou errada? Não. Eu gosto muito de um ramo da psicologia social que é vinculado a isso. Primeiro passo, como você se vê. Então tudo começa no autoconceito. Então se você se enxerga bem para você, logo você gosta do que vê. Aí você tem a autoestima. Então se você tem um autoconceito forte, você gosta do que vê, você tem uma autoestima forte. Autoestima forte te dá autoeficácia. O que é autoeficácia? Josi, você vai fazer um podcast, você vai falar assim, eu não sei fazer isso, mas bora lá, me dá que eu resolvo. Porque eu confio em mim. Porque você confia em você, porque você gosta de como você é. Aí, vocês que lidam com pessoas a todo tempo, de 10, quantas pessoas gostam do que são? Na atual conjuntura, acho que quase nenhum. Isso é muito triste. sério, é muito triste.
E assim, não é só a mea culpa, então Não. as referências estão cruéis. Sim. Cruéis, elas são cada vez mais midiáticas. Então vão criando alguns referenciais que são Inatingíveis. impossíveis. E detalhe, será que eu preciso ser isso? Justamente. O que eu sou já não é o suficiente. Quanta potencialidade humana, gente, está sendo jogado No lixo. no Acho lixo, que a gente também porque hoje- você não é como fulano. Sim, a gente vive uma era muito também digital, né? E as pessoas postam muitas coisas ali que não é realidade. E eu acho que o que faz essas pessoas se sentirem tão mal e se diminuir é a comparação também. Sem dúvida. Porque quando na guerra da comparação, sua autoestima nunca sai ilesa. É uma outra frase que eu tenho em mente. Quando você, a partir do momento que você se compara, você está lesionando a sua autoestima, o seu amor próprio. Você vai começar a achar defeitos que até então você não via em você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as influências, o que a gente está assistindo, Sim. o que a gente está vendo E e parar como de se eu lido comparar. com E como isso, você como lida. eu E lido, uma como eu outra lido. coisa, Lara, que você falou, que é, uma vez me perguntaram, eu falei assim, gente, não é. Ah, mas se eu não me comparar, eu não vou crescer, né? Eu falei assim, mas o exemplo Mas é perfeito. competir, né? Mas aí o exemplo perfeito, a Josi modelou você, né? Ela nunca falou, eu sou menos, eu sou mais. Isso. Então, qual que é? Eu Exato. queria que você explicasse isso, porque eu acho que muito da gestão, dos líderes são assim. Você quer que a sua equipe cresça, né? Porque senão eu acho que... Posso estar errada, mas você você quer que a sua equipe seja tão boa quanto você, Deveria, né? Ou deveria. Eu acho que isso é um grande líder. Agora, quando você tem essas podas, né, e o modelar, eu acho que é uma linha muito tênue, né, em modelar e competir. É totalmente diferente, né? É completamente, mas eu acho que as pessoas estão usando o termo modelar Sim. para se diminuir, O que né? a gente precisa entender é que nós sempre teremos referenciais. Sim. E são eles que nos puxam para cima. Justamente. Mas é o que você disse, não é para ser melhor ou querer combater, é justamente para se inspirar. Inspirar, eu acho que essa é a palavra. Essa é a palavra. O modelar seria se inspirar. Isso. E o que acontece é que, falando das redes sociais, o problema do veneno é a dose. A dose. Então a questão é, as redes sociais estão aí e ela não é o problema, as redes não são o problema, né? A questão é como eu lido com essa informação. Se você não se dá conta de ficar vendo o pseudo sucesso alheio, né? Porque essa coisa boa que aparece, cara, não vê. Não Faça, como é que se chama? Detox, Detox. Os olhos não das veem, mídias o coração sociais. não sente. Faça um detox de redes sociais. Eu Até já que fiz isso. você- Eu já fiz isso. Até porque, né, Nossa, Lara, quando o que- começou essa parte das redes sociais, eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu comecei a ver um pessoal, né, nessa dinâmica de rede social, disso, de aquilo, e eu falava assim, mas ela mal se formou. Quando eu comecei a me escutar, eu falei, gente, eu tô Para adorando a tudo. menina. Eu falei assim, parou. Eu dessegui, não sei nem se é assim que fala, eu parei de seguir todos os profissionais que estavam nessa ponta aí de fazer na pandemia, né, as coisas de rede social. Eu parei e falei, não, eu vou me cuidar. Porque não é culpa deles. Exatamente. Sim. Mas Porque isso eles é estão tendo consciência. a coragem que eu não tô tendo. Mas isso Com é a consciência. 10, Isso 15 mesmo. anos de formada. Peraí. E assim, de alguma forma eles te cutucaram. Cutucaram. E você quis virar a mesa. Então, Justamente. esse é o lado benéfico da coisa. É isso. E aí Né? depois agora eu voltei, eu falei assim, olha que maravilha, olha que ideia boa que essa menina teve, olha. Tá vendo? É. E aí Porque é uma nova Karina. É uma nova Karina. Então você ter essa consciência, né? Então é essa expansão e eu acho que quais são as dicas, né, para você que trabalha com gestão, com liderança, o que eu tenho que prestar atenção, né? Quais são os meus pensamentos? Quais são as dicas, de repente, que eu posso... Nossa, olha o que eu tô fazendo. Não. Se eu quero para tudo. chegar aqui, eu não posso estar aqui. Qual que é essa iluminação? Assim, tem vários. Seguem ela, que vocês vão ver que são várias, mas aqui só pra gente, de repente. Independentemente se você está no ambiente corporativo, se você é líder, mas inclusive se você for também. O mais importante é o seguinte, nós somos seres sociáveis
Ponto. A gente não vive sozinho. A grande sacada do filme O Náufrago, não sei se vocês lembram disso, talvez tenha gente muito nova aí, que às vezes eu falo Náufrago, as pessoas falam, qual filme? Como assim? Mas você como não ele foi conhece? um sucesso, né? Aquela história da bola, Sim, lembra aquele sim. conversar? Aquilo não é à toa, aquilo mostra o quão de fato o homem, para sobreviver, precisa de gente. Se eu preciso de pessoas, eu quero estar em ambientes de pessoas que me façam bem. Logo, esse potencial de um ajudar o outro a pensar, a se desenvolver, é uma relação ganha-ganha para todo mundo. Para todo mundo. Perfeito. Então você precisa de fato ajudar as pessoas. Por exemplo, você tem tanto conhecimento sobre o que você faz, a Josi, a gente precisa ajudar as pessoas que ainda não têm essa consciência ampliada, e não estou dizendo que nós já temos. A nossa está em eterna evolução. né? Todo mundo assim, quando Mas- que vai estar boa? Eu falei, gente, não vai estar Sempre, nunca. né? Eu acho que a gente Sempre, é uma um evolução, é um exercício, né? exercício. É um A crescimento maturidade, constante. A maturidade diz. Eu gosto muito de um tripé que eu uso muito nos meus cursos. Quanto mais conhecimento, ou seja, quanto mais ampliada for a sua consciência, mais responsabilidade você tem. Logo, você atinge um outro patamar de aprendizado. Então, é sim de sua responsabilidade. Quanto mais você estudar programação neurolinguística, mais você se responsabiliza É em isso ajudar mesmo. esses pacientes que não Sim. têm a visão que você tem. Eles não estão lendo o que você lê. Exatamente. Então, é o seu papel humano, não é nem É. social. É humano. Então, Tanto é que a gente criou o programa Pra isso. Pra esse isso. foco, para isso. Então, só respondendo de forma mais objetiva o que você me perguntou, como que de fato a gente pode evoluir? Primeiro, ter autoconsciência, aumentar essa autoconsciência de si próprio, entender o que para você é importante, o que não é. Eu não sei o que é, então comece pelo que não é. Elimine isso, esteja envolvido com pessoas que te façam bem, onde você tem troca. Se não tem mais troca, muda a mesa, vai para uma outra mesa, com outras pessoas, e ajude as pessoas da mesma forma que na jornada da sua vida elas também vão te ajudar. E ajudar não é dar dinheiro, gente. Ajudar a pensar. Pensar. É trazer coisas boas, falar de assuntos interessantes, falar sobre o Exatamente. mundo, sobre evolução, ter assuntos que engrandeçam. É isso E não mesmo. ficar falando groselha. De desgraça. Até porque, né, Lara, eu quero encerrar aqui, que a gente já estourou. Eu quero encerrar com uma frase, pegando o gancho dessa finalização exemplar da Lara. Onde há conhecimento, não há manipulação. Então você ajuda alguém, a verdadeira caridade é você dando conhecimento e informação. E quanto mais você oferece, você também recebe. Tem esse porque retorno. o universo ele trabalha na base, né, da troca. Então tudo que vai, volta. E essas pessoas também contribuem com você. Porque se todo mundo tiver essa expansão, a gente vai ter um mundo muito melhor. Deixa eu terminar, senão a Ale vai bater na gente. Sim, sem dúvida. Gente, muito obrigada. Mais um programa, Lara. Quero Lara, te você agradecer. precisa Vou trazer voltar a Lara. mais vezes. A gente vai trazer a Lara, porque a Lara tem muito a contribuir, né? Sim. Até com todo mundo. Com todo conosco. E não esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar nos grupos e se inscrever no canal. Ai, gente, ela é ótima fazendo Um isso. beijo. Tchau. Tchau, até mais.